Amém. 1 Coríntios 5, no versículo 7, está escrito assim: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejam uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Pois que Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Amém? Vamos dizer juntos? Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. De novo. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Irmãos, então, nós estamos nesses dias aqui, que é Páscoa, né? Domingo de Páscoa. Domingo de Páscoa para todo mundo, estou falando de Páscoa, parece paranaense, né? Para todo mundo é dia de chocolate, de bombom, de ovo de Páscoa, né? E todo mundo come um ovo de Páscoa, um chocolate, só eu que não comi, porque ninguém me deu um ovo de Páscoa. Então, o povo que fabrica ovo de Páscoa foram viajar, né? Então, eu fiquei sem. Mas eu aguardo, porque chocolate não vai acabar. Mas é assim, todo mundo olha para a Páscoa como um bom feriado, e muito chocolate, e também muito peixe, muito bacalhau, assim, muita coisa, festa assim. E que legal, é muito bom isso, né? As festas, o bacalhau, o peixe. Eu comi um peixinho. E chocolate, todas essas coisas, irmãos, são muito importantes. Mas é bom que nós sempre lembremos o verdadeiro significado da Páscoa. E hoje eu estava pensando nisso, falei, eu vou falar um pouquinho sobre isso, porque às vezes tem irmãos novos que não sabem disso, né? Apesar de que muitos foram viajar e não estão aqui, mas também serve para nós recordarmos dessa história tão maravilhosa. Amém, queridos? Então, a Páscoa não é uma coisa que aconteceu agora. Para a gente chegar até esse momento que a gente comemora a Páscoa, tem um bom caminho andado na história. E a gente começa, irmãos, desde quando Deus criou o homem. Então Deus criou o mundo, depois Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. E Deus disse para o homem governar a terra, para o homem crescer, multiplicar. E a gente sabe o que aconteceu no capítulo 3 de Gênesis. O homem, ele, ao invés de governar a terra segundo Deus, a maneira de Deus, porque Deus, todo dia, na virada do dia, vinha conversar com Adão e com Eva, e ali Deus falava dos planos dele, como que era para governar a terra e tudo. Mas um dia, Adão e Eva decidiram que eles iam governar a terra por conta própria, por conta deles, que eles não precisavam mais de Deus. Ouviram a Satanás e acabaram comendo do fruto que foi proibido por Deus, e eles perderam o relacionamento com Deus e também perderam o jardim do Éden, e foram colocados para fora e separados de Deus. Agora Deus, então, traçou um plano para que a humanidade pudesse ser salva novamente. Porque, irmãos, sempre o desejo de Deus foi ter um bom relacionamento com o ser humano. Assim como ele tinha lá no Éden com Adão e Eva, Deus queria ter novamente este relacionamento de pai para filho. Mas como o homem tinha perdido este relacionamento com Deus, Deus agora, ele cria um plano para salvar o homem. E o homem começou a pecar e cada vez pecar mais. E você sabe de toda a história. Deus um dia quis destruir todo o homem, mas pegou a família de Noé, colocou dentro da arca, e depois de 40 dias de dilúvio, então a arca ficou ali, e durante muito tempo, esperando abaixar a água, para depois descerem a família,
e aquela família novamente cresceu, e o povo cresceu, mas não tinham esse relacionamento que deveriam ter com Deus, sempre vivendo em pecado. Aí um dia Deus chama um homem chamado Abraão, que era Abrão, e Deus faz promessa para esse homem, que esse homem ia ser pai de grande multidão, e que Deus ia dar um filho para ele, porque ele já tinha muita idade, a esposa dele também, e eles não tinham filhos. E Deus cumpre a sua promessa e dá o filho a Abraão. Primeiro, o Abraão teve o Ismael. Ismael foi contra a vontade de Deus, foi por conta própria, mas depois eles tiveram Isaque. E Isaque agora era o filho da promessa. E agora Isaque tem também um filho chamado Jacó. E Jacó agora tem 12 filhos, e nesses 12 filhos, eles pegaram um dos filhos, chamado José, e eles jogaram numa cova, e eles judiaram de José, e José foi pego pelos mercadores, e foi levado para o Egito. Lá no Egito, José cresceu, José se tornou um homem, porque ele era menino quando foi jogado, e agora como homem, ele foi um homem de Deus, ele era de Deus, ele buscava a Deus, e ele se tornou governador do Egito. E como governador do Egito, ele conseguiu trazer toda a sua família, que era Jacó e os outros irmãos, para a terra do Egito. O faraó, que gostava muito de José, então arrumou uma terra para que José e a sua família morassem ali, e nessa terra de Gósen, eles começaram a crescer e formaram uma grande multidão ali no país do Egito, mas numa terra afastada do palácio. E morreu o faraó, e veio outro faraó, e esse outro faraó ficou com medo de que a família de José, ou a família de Jacó, iriam criar uma revolução e tomar o poder do Egito. Ficaram com medo. Então eles colocaram o povo de Israel de escravo. Então, irmãos, veja bem, o povo estava escravizado ali, e Deus chama Moisés para que Moisés liberte esse povo. Então vou acompanhar aqui para ela conseguir ir lá. Então, nasceu Moisés. Moisés é lançado no rio Nilo. Tá? Moisés, que era do povo hebreu, daquele povo de Israel, povo hebreu, ele foi lançado no rio Nilo. Por que ele foi lançado? Porque o faraó queria matar todas as criancinhas, todos os bebês homens, o faraó queria acabar com todos. Então, lançaram o Moisés no rio Nilo. E Moisés, ele foi pego pela filha do faraó. E agora ele é criado pela filha do faraó, e ele se torna o príncipe do Egito. Mas um dia, Moisés descobre que ele é hebreu. Ele descobre que o seu povo é aquele povo que está ali na terra de Gósen, e esse povo é um povo escravo, é um povo que está sofrendo como escravo ali no Egito. Então, quando Moisés descobre isso, ele resolve sair do palácio e se tornar também um escravo junto com o seu povo lá na terra de Gósen, no Egito. Então, Moisés está ali agora como escravo, de príncipe, de governador, de líder, de engenheiro civil. Ele passa a ser agora um escravo junto com o seu povo. E Moisés, vendo o sofrimento do povo ali,
e vendo como que os soldados tratavam aquele povo, como que eles batiam, como que eles judiavam os soldados egípcios, um dia ele mata um soldado do Egito, e aí foi perseguido por Faraó, e aí ele foge do Egito para o deserto, e vai para o deserto, encontra um lugar para viver, e se torna pastor de ovelhas por 40 anos, no deserto. E Deus disse assim, disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhes o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa, ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferizeu, do eveu, do jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Então, irmãos, o que acontece agora? Deus chama Moisés, e lá no monte Deus fala com Moisés. Ele diz da opressão que ele está vendo o seu povo, e ele agora fala com Moisés para que Moisés seja o libertador do seu povo, para que Moisés vá até o seu povo, que era o povo de Moisés, mas que também era o povo de Deus, para libertar esse povo. Então Moisés volta ao seu povo no Egito, depois de 40 anos morando longe no deserto. E Moisés encontra o seu povo ali no Egito, na terra de Gósen, novamente. Isso já depois de 40 anos, ele já está com a barba grande, ele já está 40 anos mais velho. E ele, então agora vai fazer de tudo para livrar o seu povo. E não vai dar para me explicar a história toda, mas os irmãos sabem que agora Deus estando com Moisés e Arão sendo a boca de Moisés, porque Moisés era gago, ele não conseguia falar direito. Então Deus deu Arão para ser boca de Moisés, e Arão, ele falava por Moisés. E eles foram falar com Faraó várias vezes. Olha, Deus, o Deus de Israel, ele ordenou para que você liberte o povo, para que o povo saia dessa escravidão, para que o povo seja liberto de suas mãos, Faraó, e liberto do Egito, e vá para uma terra que ele prometeu. E Faraó resiste de todas as formas, de todas as maneiras. O Faraó não quer soltar o povo, porque o povo é escravo, e o povo é trabalhador, e o povo está construindo grandes cidades para Faraó e para o Egito. O Egito está crescendo cada vez mais às custas do povo hebreu. Esse povo não ganhava nada. Era um pouquinho de comida que parecia uma lavagem. E o Faraó e o Egito cresciam às custas desse povo. E desenvolvia a custa desse povo. Escravos. Mas agora Deus está ali, e Moisés, e Deus usa Moisés. Então Deus manda as pragas através de Moisés. As pragas para o Egito, para Faraó. E tantas desgraças acontecem, os irmãos conhecem todas as pragas que aconteceram ali no Egito. E a última praga foi uma praga da morte, que Deus mandou. E essa praga da morte dos primogênitos era uma praga que ia matar todos os primogênitos do Egito, mas poderia matar também todos os primogênitos de Israel, do povo de Israel, do povo hebreu. Então Deus disse para o povo hebreu, falou com Moisés, para dizer ao povo hebreu, que naquela noite a morte iria estar por todo o Egito.
e matar todo filho primogênito. Mas que Moisés devia falar com o povo, para que o povo, em cada casa, matasse um cordeiro e pegasse o sangue daquele cordeiro e colocasse nos umbrais das portas das casas. E ali eles comessem depois do cordeiro, e comessem também ervas amargas e tudo mais. Aquilo ali seria a Páscoa. A morte iria passar, e eles fizeram daquele jeito. Cada família pegou um cordeiro sem mácula, sem mancha, um cordeiro bom, e eles mataram aquele cordeiro, e o sangue daquele cordeiro foi colocado nos umbrais da porta. E chegou a noite, a morte começou a passar pelo Egito, e começou-se a ouvir os gritos dos pais, das mães, porque os seus primogênitos estavam caindo mortos. Mas os filhos e o povo hebreu, dentro das casas que estavam com o sangue do cordeiro na porta, agora eles estavam ali comendo daquele cordeiro e daquelas ervas amargas, ouvindo o gemido e o choro, o pranto em todo o Egito. Mas a morte matava os filhos dos egípcios, os filhos primogênitos dos egípcios. Mas quando chegava na casa do povo de Israel, do povo hebreu, e tinha o sangue do cordeiro na porta, a morte passava por cima da casa. Ela passava por cima, mas não entrava na casa. E todos os primogênitos do povo de Deus, nenhum morreu. Mas os primogênitos do Egito morreram. Inclusive, o filho de Faraó morreu. E quando o filho de Faraó morreu, ele percebeu que a coisa era séria. Ele percebeu que a coisa era muito séria. Então, ele libertou o povo de Israel. E agora, o povo de Israel está completamente liberto. E todo o povo de Israel sai do Egito, sendo guiados por Moisés e por Arão. E eles levam muitos bens, eles levam muitos tesouros, e muitas coisas eles levam com eles. Eram milhares e milhares e milhares de pessoas, de crianças, de jovens, de adultos e de pessoas de idade, saindo para o deserto, libertos, livres, porque Deus enviou um libertador. E esse libertador chamava-se Moisés. Amém, queridos? Aleluia! E agora, irmãos, quando nós saímos do Velho Testamento e entramos no Novo Testamento, nós lemos esse texto de 1 Coríntios 7:8. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, porque para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Amém? Então, qual que é o nosso entendimento, queridos? Nós entendemos que lá no Velho Testamento, aquele povo estava escravo, e Deus enviou um libertador. Moisés foi o libertador. Mas na verdade, irmãos, a libertação maior foi que um cordeiro foi morto nas casas. E o sangue do cordeiro não permitiu que a morte entrasse naquelas casas.
e pelo sangue do Cordeiro, a morte não entrou, mas a morte matou todos os primogênitos do Egito. E a morte matando o primogênito, agora o povo foi livre, foi liberto. Amém, queridos? E quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos, irmãos, que Deus olha para um povo. Quem era esse povo? Quem era esse povo que Deus olhou? Eu e você, querido. Deus olhou para mim e para você como escravos do Egito. O Egito é o mundo, o Egito é o sistema do mundo. E escravos do Faraó. Quem é Faraó? Faraó é Satanás. Presos, escravos por Satanás, escravos deste mundo. Nós, irmãos, amassando barro, nós estávamos construindo o reino de Satanás. Nós estávamos construindo um grande reino para o Egito, para o mundo. Construindo. E Faraó estava feliz. Faraó está feliz com aquele povo que constrói para ele, que constrói o sistema dele, que constrói a maldade que ele quer, que constrói tudo aquilo que está no coração dele. Cidades e mais cidades de prostituição, cidades e mais cidades das drogas, cidades e mais cidades da pornografia, cidades e mais cidades de todas as coisas do inferno e do mal são construídas todo dia, por milhões e milhões e milhões de pessoas, crianças, jovens, adolescentes, homens, mulheres e pessoas de maior idade. Constroem para Satanás e para o mundo que é o Egito. Queridos, olhe para cá. Mais um dia lá no céu, Deus olhou para o filho dele e disse: filho, eu estou ouvindo clamor lá na terra. O povo está sofrendo, o povo está padecendo, o povo é escravo do mundo, é escravo de Satanás, mas eles foram criados por mim, foram criados à minha imagem, à minha semelhança. Eu os criei. E eu quero que você desça lá. Eu quero que você vá até lá e você os liberte. Você será o libertador. Mas você será o Cordeiro da Páscoa. Você vai ser morto em uma cruz do Calvário. Vai sofrer. Mas o teu sangue será derramado. E todos aqueles que creem em você, o teu sangue será colocado nos umbrais da porta do coração deles, e eles serão totalmente libertos. Aleluia! E eles serão libertos. Serão libertos do Faraó, serão libertos do Egito, da escravidão, e eles poderão sair em liberdade para me servir. Amém, queridos? Por isso que quando Jesus veio e João olhou para ele e disse: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém, queridos? Esse é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro da Páscoa, o Cordeiro que vai ser sacrificado, vai derramar o seu sangue e todos vão comer da carne dele. Aleluia! E Jesus disse: quem não beber do meu sangue e não comer da minha carne, não é digno de mim. E é por isso que nós participamos da ceia do Senhor todo mês, queridos. Amém? Então, queridos, o entendimento da Páscoa é esse. E esse Jesus foi sepultado.
Mas ao terceiro dia, a morte não conseguiu segurá-lo. A morte tão temida por todos os humanos não conseguiu segurar. Porque, irmãos, aquele que é o Deus da vida e da morte, Jesus de Nazaré, é que estava no sepulcro. E ele venceu a morte. Pela sua morte, ele venceu a morte. E ele saiu do túmulo, ressurreto. E ele ascendeu aos céus. E antes de ascender aos céus, ele disse aos seus discípulos: ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, queridos? Este é o Evangelho, meu amado. Este é o Evangelho do Senhor Jesus. Essa é a boas novas do Senhor Jesus. Ninguém precisa mais continuar sendo escravos de Faraó, sendo escravos do Egito. Ninguém precisa mais continuar fazendo casas, prédios, cidades para Faraó e para o Egito. Agora nós podemos ser o povo que vai construir o reino de Deus na terra. Aleluia! Agora nós construímos para Deus, nós edificamos para Deus. Cada dia nós estamos edificando para Deus. Cada alma que nós ganhamos, cada pessoa que nós discipulamos e cuidamos, nós estamos edificando para Deus. Casas, famílias inteiras, pessoas, crianças, jovens, adolescentes, mulheres, todos que estavam presos, amarrados, açoitados pelo Egito e por Faraó, agora pode dizer: eu estou livre. Aleluia! Amém! Jesus é a nossa Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa. Ele é o Cristo, o Messias de Deus, o ungido de Deus, enviado para nos salvar e nos dar plena libertação. Amém, queridos? Vamos ficar em pé e agradecer a Deus por causa de Jesus. Não é bom ser livre, irmãos? Não é bom ser livre? Aleluia! A morte não tem mais poder contra você. O inferno não tem poder contra nós, porque Cristo venceu o inferno. O pecado não tem poder mais contra nós, porque Jesus venceu o pecado. O mundo não tem poder contra nós, porque Jesus venceu o mundo. Nós podemos ser livres em Cristo Jesus, a nossa Páscoa. Aleluia! O ovo de Páscoa foi bom, o bacalhau foi bom, mas o melhor é Jesus de Nazaré. Aleluia! É nisso que nós cremos, querido. É nisso que nós cremos. Nós não somos uma religião. Nós somos o povo libertos por Jesus. Amém. Vamos orar e agradecer a Deus